Bem, agora vamos pra Cachorro Grande? Agora a briga vai ser longa, já preparem aí, porque vamos falar das melhores melhores direção, tá certo, né? De 2022, porque vamos lá, a lista é grande. A gente tem o Sama Ranking, a gente tem Kaguya-sama, a gente tem Made in Abyss 2, temos Cyberpunk Edge Runners, temos Machine Blues, temos Chainsaw, Mob Psycho 3, Pop Team Epic 2 e Bot The Rock. Respira. Respira. E vamos em ordem. Você falou o nome que não tá nem aparecendo no card. Não, pois é, porque tem 2 cards, inclusive, pra fazer isso, então eu vou fazer o seguinte. Vamos falar do primeiro card, vamos em ordem cronológica aqui, pra não se perder, e começar com o Osama Ranking, cara. E, nossa, é difícil. Eu vou até pegar aqui pra ir seguindo certinho e falar... Dar o nome aos bois também, é bom, né? Pra falar do diretor. Quem que foi o diretor? Yosuke Hata. Isso, Yosuke Hata. Cadê? Yosuke Hata. Ele foi o nosso querido diretor. O cara mandou bem pra um caramba. Foi um dos primeiros trabalhos sozinho de direção dele. Foi primeiro. Foi. Inclusive, ele tem um diretor-chefe que fez menos que ele, inclusive. Ué, que curioso. Pois é o primeiro trabalho de direção dele, assim, sozinho, né, como diretor mesmo. Ele já trabalhou em outras coisas, como animador, ele já tem experiências em outras tarefas, mas como direção, essa foi a primeira dele e mandou bem pra um caralho, né, porque ele já tinha uma staff muito forte com ele, isso ajuda bastante, né, porque quando você tá com a Witch, a coisa sobe de nível, né? Você tem muito mais condição para trabalhar. E ainda assim, ele utilizou muito bem os recursos que ele teve em mãos, cara. Porque ele usou muito bem, inclusive, a estética do mundo. Essa ideia meio de conto de fada. Parece um livro infantil. Os personagens expressam isso, os cenários expressam isso. Os enquadramentos, as montagens de cena, quando ele quer justamente dar esse tom, também expressa demais, principalmente quando ele tá trabalhando com o Boji, Bochi, meu Deus, Boji. Agora que veio a Bochi, o Boji me confunde na cabeça. E ele consegue fazer essas expressões incríveis através de personagem, através de mundo, através de todas as ferramentas que ele tem aqui. E o cara é muito bom, principalmente para ter uma staff boa. E, obviamente, quando a gente fala direção, não é só o aspecto dele em si, mas tudo que compõe a própria composição da direção. Então, dá para colocar, por exemplo, storyboard nessa brincadeira, dá para colocar, por exemplo, questões de desenvolvimento de lutas, contemplatividade, construção dramática. Eu acho que entra tudo nesse balaio, porque senão a gente teria que ter uma categoria para direção artística, para storyboard, e aí a coisa ia ficar meio longa. Porque tem do episódio, tanto o Salman quanto o Sama Ranking tem um diretor específico que ele destrói e é evidência nos dois, sabe? Então... Sim. Então, assim, a gente vai concatenar tudo que compete à produção nesse sentido. E eu acho que faz mais sentido, né? Porque, inclusive, talvez seja aí uma coisa pro Thunder do futuro pensar, não colocar direção, mas produção em si, melhor produção em si. A gente não tem essa categoria. A gente tem de animação. Próxima, de pior. Pois é. Pior vai precisar, porque eu tenho argumento contra um certo livro minhoca lá, mas voltemos aqui. Não, é porque a gente tem melhor animação, mas aí fica no âmbito de interpolação de movimento e coisa do tipo. Agora a direção é tudo que concatena isso, e o Sama Ranking, ele tem um norte maravilhoso pra fazer isso, porque ele já combina com uma estética muito própria, com essa ideia de parecer um livro de ilustração. Ele conecta bem essas ideias visualmente também com a própria proposta da obra, e ele consegue trabalhar até em outras vertentes muito boas, quando ele consegue fazer mais drama, quando ele consegue fazer uma cena mais intensa, criar lutas. Ele é multidisciplinar nesse aspecto e ele trabalha muito bem, cara. Eu acho que tirando a segunda parte, que realmente deu uma queda, que foi um pouco mais na animação em si, a direção ainda estava tentando tancar,
Mas o Sammo Hung, obviamente, por ter trabalhado muito bem, ele consegue estar aqui com muitos louvores, cara. Alguém quer complementar alguma coisa? Próximo? Tá tranquilo, próximo aí. Próximo. Kaguya! O inimigo número 1, por favor. Oh, meu Deus do céu. Temos aqui Kaguya, cara, terceira temporada, coisa boa, cara, coisa boa. Que eu acho que não é muita surpresa pra ninguém, né? Shinichi Omata sendo um deus, sendo um monstro, uma besta enjaulada com raiva, onde ele consegue ser extremamente criativo na construção de cena, na intensidade, se morfar muito bem pelo que ele precisa entregar a cada momento, tirando e flutuando, trazendo os melhores de vários mundos, assim como na segunda temporada ele trouxe muito bem um episódio, uma parte de um episódio na estética shoujo. Ele ainda continua sendo extremamente criativo, é uma temporada que ainda expressa muito isso, e eu não acho que não melhorou nem piorou, mas continuou incrível como sempre foi. Eu acho que não tem... Ele não... eu não sei se ele criou alguma coisa muito única pra essa temporada, ou ele é tão bom que tá tudo tão bem e tá tudo certo. Eu não me lembro. É que dessa temporada, acho que o ápice não foi nem a criatividade o ápice, acho que da criatividade de direção, essas coisas, foram os episódios de rap. E tanto a execução em si, quanto o que antecedeu ele, com a narrativa correndo em múltiplos planos paralelos, e você percebendo isso em função da ambientação. Onde você vê um personagem numa cena fazendo alguma coisa, e depois você vê esse personagem e o outro ali atrás. Então você tem múltiplas coisas em paralelo correndo, com uma coisa bem difícil, vamos dizer assim, bem rara de a gente ver. E talvez a inovação na direção dessa temporada tenha ocorrido isso, mas o clímax dela acabou sendo mais a consolidação do casal. Então meio que manteve. A gente pode dizer que manteve? Eu acho que as indulgências foram outras, né? Porque, como nem você falou do rap, das canções, né? Da canção que ele trouxe ali. O momento final de desfecho da obra também foi muito sólido. Ele falando, pô, eu tenho uma equipe muito forte pra trabalhar, então vou rotacionar a câmera, vou mudar a perspectiva, vou fazer um show-off visual à parte. E uma coisa muito bem lembrada, o controle de tempo e espaço que ele tem. Sabe? É tudo muito fácil de você assimilar, porque ele sempre deixa muito palpável que esses personagens estão naquele ambiente e eles correlacionam com outros personagens que também estão naquele ambiente, e as coisas acontecem com essa palavra difícil aí. E Made Abyss, cara. Made Abyss, temos o nosso Kojima, que não é o Kojima de Metal Gear, mas seria incrível. Talvez o Kojima fazendo um anime, eu não sei. Mas esse daqui, ele foi o cara que desarmou bombas. Porque essa temporada, inclusive, pelo material original, o Masayuki Kojima, tinha muita coisa problemática para ele trabalhar. Porque você tem uma história que já tem visualmente questões muito complicadas de sexualizar figuras, né? De dar conotações a isso visualmente. E quando ele vem, que já tem, obviamente, a experiência de outras temporadas num trabalho exorbitante de construir cenário, de construir tensão, de conseguir manter e manter a obra muito bem sólida dentro desse aspecto, dele conseguir te imergir a cena, essa temporada ele trouxe um a mais, que eu vou trabalhar um monte de questões visuais extremamente complexas e eu vou ser criativo em fazer tudo isso não ser tão mais criminoso do que já é por sua essência. E quando ele entrega isso e você fala, nossa, cara, você conseguiu desviar de todas essas bombas, eu acho que é um mérito muito único, inclusive, do Kojima pra esse top. Porque não lembro de nenhum outro
que tenha tido essa dificuldade inerente pelo material original. E ele foi o único que conseguiu, inclusive, se esquivar dessas bombas com maestria. Que aqui... Não só de bombas, eu acho que de todos que a gente tem aqui, pra mim, é o melhor que sabe trabalhar a tensão. Cara, toda cena... Pode ser a coisa mais imbecil do mundo de uma briguinha que tá tendo contra o mão gigante. Toda a cena extremamente angustiante, enervante, e vai trazendo o pico da tensão ao máximo, sabe? O cara é muito bom nisso. Diretor de Monster, né? Não tem muito o que fazer. O cara faz isso de olho fechado. E vai um pouco além também disso, porque o Taylor ficou muito na parte de desarmar bomba de crime, sim. Isso já é um puta de um trabalho. Mas além disso, ele pegou um material, que é uma parte que é... O roteiro em si já é extremamente confuso, tanto na execução do texto, quanto nas questões visuais da ambientação desse local. E o cara simplesmente pegou a ideia, o conceito, e fez a sua... E reconstruiu isso da forma mais visual e sugestiva no sentido de o ambiente, o cenário te conta a história de um jeito fantástico. Te conta tanto o que está acontecendo, quanto o que vai acontecer, vamos dizer assim. Porque a narrativa está contada tanto no texto, quanto nos detalhes do cenário, nos detalhes das coisas que te agregam a texto, e depois o roteiro mais pra frente te confirma essas coisas. E isso agrega tanto na questão de construção da narrativa, quanto no Rafa falou, de construção de tensão. Porque nós estamos na boca do abismo, das camadas mais profundas, e o cara soube construir tudo pra te deixar com o cu na mão o tempo todo. Até na cidade do save point... Até na cidade onde tava safe, que você não tinha mais as maldições e as criaturas do abismo, ele conseguiu construir, para além dos crimes, uma série de momentos e questões extremamente tensas pelos mais diversos motivos. Pois é. Ele concatenou toda essa absorção ao mundo a esse momento, cara. E a história permitiu. Ele fez isso bem pra caramba. Nossa, o controle dele de tempo também foi absurdo. Outro monstro aqui, é um monstro em vários aspectos, é Cyberpunk Edge Runner, porque puta vida, cara. Eu acho que assim, não só em âmbito de direção, mas foi um dos projetos mais profissionais que a gente já teve no mundo dos animes em todos os aspectos. Assim, em todo o amplo conceito da montagem da história, é uma história... É um projeto extremamente profissional, onde tudo conta, onde é tudo em excelência, e a direção do Imaishi não é diferente. Inclusive, parabéns pro Imaishi, que o cara já é muito bom. Ele é um diretor da Trigger que tá lá, eu acho que ele tava desde Kill la Kill? Não me lembro muito bem. Ele tá desde a Gainax. Ele tá desde a Gainax. Mas ele tá desde a Gainax, mas não como diretor. Sim, Thunder. Ele Pentin Stoke, é verdade. Nossa, ele tá louco. Nossa, ele fez muita coisa. Ele fez Gurren Lagann, ele fez Pentin Stoke. Ele que é o dono dessa parada doida que depois virou a Trigger. É verdade. Ele é um dos cabeças aqui, é verdade, eu tinha esquecido disso. E, bem... Então o cara conseguiu até nisso elevar um nível, cara, porque esse projeto mostra como toda a experiência dele e de toda a equipe dele é absurda, cara, porque os caras conseguiram fazer um projeto absurdamente profissional em todas as etapas, em todos os processos, em todos os momentos, que eles tiveram só 10 episódios pra contar uma história extremamente difícil, com um tempo curto, apertado, e cada cena, cada take, cada momento tinha que ter função, tinha que ter validação, ele tinha que te contar algo, porque ele ia pegar uma informação lateralizada de outra obra, não só do próprio jogo, mas do universo Cyberpunk, e ele tinha que te conceber isso em cena de alguma forma e apoiar o roteiro para contar a narrativa. Foi difícil, porém os caras mandaram bem pra caramba
e fizeram um trabalho, assim, excepcional, cara. Se tivesse um Cyberpunk por ano, a gente seria muito feliz. A gente seria muito feliz, não da mesma equipe, mas de outras equipes que fossem tão profissionais e tivessem como ter essa produção como o Cyberpunk teve. Nem todos os estúdios têm essa mesma capacidade, competência, dinheiro ou liberdade para fazer tudo isso, mas o que a Trigger fez em Cyberpunk, o que o Maishi trouxe para Cyberpunk foi absurdo, assombroso e de extrema qualidade. Ô, Tanter, vamos combinar uma coisa. Se a gente tivesse mais de qualquer um dos que a gente tá citando aqui por ano, a gente já tava muito feliz. Porque mesmo o Ponte The Rock, que é o, entre aspas, moe normal que a gente conta por temporada, é completamente fora da curva. E sai da enlatada que a gente sempre tem que assistir toda hora. Isso é verdade, isso é verdade. E ainda mais em 2022 a gente teve... a gente teve mais ainda indicados, só que a gente não colocou todos os indicados aqui. O meu primeiro filtro foi só, vamos dizer assim, 6, 7, 8, 9. 9 animes. De direção só. Porra, então tá bom, né? Acho que tá bom. Pra caralho, né, irmão? E Machine Blues? Quem que fez? Deixa eu ver aqui. É o Natsumi Shingo. Ele é o diretor de Sonny Boy e da primeira temporada de One Punch Man. Sim, é o Shimbo. É o Shingo. Shingo, eu errei. É que é Shimbo, Shingo, aí me confunde. Vocês são canalhas, né? Vocês vão falar do melhor trabalho dele? Aka joga vôlei? Aka do Shingo? A Aka do Shingo. É verdade, é verdade. Pô. É Pô, verdade. falar do... Pô, tinha uma baita de uma staff, mas falar do Aka, pô. Ele tirando leite de pedra. Ele tirou. Pra dar dinâmica, exatamente. É porque aqui eu acho que, inclusive, principalmente, ele traz muito do que era os pontos positivos de Sonny Boy na direção. Porque é uma narrativa muito simples, mas em que existe direção, o cara voa pra cacete. Tanto que a história, como eu já citei, ela em teoria veio de uma nova, mas ele olhou e falou, foda-se, eu vou fazer isso aqui virar o Yuasaverso, porque eu quero. E ele aí começa a criar muitas sequências, muitas montagens lindíssimas envolvendo o jogo de cor, a utilização boa da trilha sonora, principalmente essa questão de passagem de tempo, porque é uma história de viagem no tempo, querendo ou não, e eles vão e voltam muitas vezes e passam por outros momentos e flashbacks para tentar dar uma engrossada. Então, em teoria, parece muito difícil, parece muito cansativo. E, pelo contrário, ele consegue tornar isso de uma maneira extremamente dinâmica. Mesmo uma cena extremamente aleatória dos caras tomando banho com a sua versão do passado, tem excelentes enquadramentos e ideias visuais que é realmente coisa que, tipo, esse cara sabe fazer. É uma coisa que, inclusive, engrandece muito essa história. Porque, querendo ou não, ela é uma história muito simples. Até como outros que a gente poderia comentar, tipo Kaguya e o próprio Butch, mas ele engrandece tanto a parada e torna a experiência tão mais rica por conta da direção, tanto visual quanto sonora, que, pô, cara, ele tem todos os méritos do mundo. Ele, inclusive, um puta de um cara talentoso, sabe? Principalmente usando jogo de cores, etc. Ele tem uns painéis simplesmente maravilhosos que... Nossa, de novo, como eu falei, como eu queria que isso aqui fosse o normal, sabe? De trazer algo mais artístico, mais próprio. Inclusive, até agora, eu diria que é pelo menos a direção mais diferente, não porque ele é só excêntrico e bizarro, mas também porque ele vai por outros caminhos, além de seu trabalho de atenção ou senso de tempo e espaço. Ele brinca muito com a narrativa visual da coisa. Isso é muito, muito, muito bom. Que legal, cara. Agora, Chainsaw... É o contrário de Chainsaw Man, inclusive. Pois é, o Chainsaw é a nossa cinematografia pura, né? Diz cinema, mano. Cinema, velho. Cinema, cara. Que é muito único, inclusive, né? Nesse aspecto, pra um anime, porque a gente tá acostumado e o que a gente tem em temporada, Chainsaw tem uma proposta muito própria de eu vou fazer cinema. E eu entreguei cinema. Eu vou criar algo que tenta expressar a maior verossimilhança e realismo possível dentro da animação. Não é comum a gente ver isso, não é comum essa proposta em si, e até a forma que ele faz isso
até referenciando outros filmes, velho, ele referencia o quê? Tarantino? Referencia... muitos filmes, não só muitos Tarantino. Filmes, né? Tem Massacre da... Só na abertura, mano. Tem Massacre da Serra Elétrica, tem Ataque dos Tomates Assassinos, tem muita coisa. Porque ele referencia, porém ele ainda faz o dele, né? No fato de eu tô trazendo esse easter egg, porém, quando eu vou criar a minha narrativa dentro dos episódios, eu tenho a ideia de tentar trazer tudo mais verossímil, racional e real. Principalmente quando ele tá fazendo aquelas indulgências de sequências de ações de personagens expressando o maior realismo da cena. Né? Então ele tem a cena do Aki tomando café, tem a da Rimena acordando, tem muitas cenas que tentam expressar esse realismo do momento e tornar tudo mais verossímil, mais palpável, como se você estivesse vendo de fato um filme e não um anime. É diferente, é extremamente assertivo e é muito próprio. Então, porra, que mérito de Chainsaw fazer isso. Inclusive, ele, ironicamente, mesmo sendo mais realista, ele é o mais fora da curva justamente porque todo anime, em teoria, ou faz uma direção muito enlatada, ou ele tenta puxar muito mais pra algo emocional, ou o caso do Shingo, que é criar uma excentricidade visual vinda dele própria. Uhum. Mas aqui ele não só pega toda essa questão de hiperrealidade, como ele também transpõe isso pra uma coisa que o Otaku não tá muito acostumado, que vamos falar realmente de cinema, de bons diretores, inclusive. Então, toda essa referência visual, essas montagens, toda essa preocupação, inclusive, para trazer realidade nesses personagens, torna eles extremamente mais gostáveis do que até o próprio roteiro apresenta. A cena do Aki, todas as cenas do Aki, inclusive, envolvendo essa contemplatividade, são maravilhosas. Ou até momentos mais minúsculos do próprio Denji, sabe? Tudo isso tem uma grande preocupação e é muito bem feito, por sinal, sabe? Uhum. Um louvor, pelo menos. Ele foi realmente pra completa fora da curva de anime. Sim, é o Nakayama Ryu que fez tudo isso, ou que foi o responsável aqui por fazer todo esse realismo, esse cinema em Chainsaw Man, que de uma certa forma saiu num salto super positivo, né? Acho que o que atrapalhava ele é quando o material original trazia uma ideia que talvez o ultra realismo dele não conectasse tanto, né? Ou quando tinha um personagem chato pra caralho gritando, mas enfim. Na real é mais quando ele tentava manter sempre o hiperrealismo dentro das cenas, mesmo quando, tipo, ou ela precisava ser um pouco maior, ou era simplesmente, não precisa de toda essa indulgência, mas ele ainda fez porque é a proposta da série. Sim, sim. E novamente a gente perdoa porque desde o início ele tá previsto de querer se afastar do Moe de cabelo rosa. Dito isso, a gente vai falar do Moe de cabelo rosa, por favor. Mas o próximo seria Mob, mas... piada. Tá bom, vamos aproveitar a piada, vamos pra Boji The Rock. Boji The Rock, cara, foi literalmente, com todas as letras, o parquinho de diversão do diretor. Deixa eu pegar o nome dele. Acho que é Keiichiro Saito. Keiichiro Saito? Ele mesmo. Cara, o que ele brincou aqui, ele foi literalmente o antagônico ao que o diretor de Chainsaw falou. Não trabalhamos com o Moe aqui. Não, aqui a gente trabalha com o Moe, a gente espreme o Moe, a gente desdobra o Moe. Nós amamos Moe aqui em Bochi The Rock. E foi o que ele fez, cara, porque ele foi quase o diretor mais maluco, mais retardado dessa lista, porque tem outro, né, fortíssimo aqui, onde ele literalmente falava, cara, a obra vai ser minha e eu vou pegar qualquer gancho que eu possa pra fazer piada, pra quebrar a cena, pra criar contexto, pra desmembrar contexto, pra fazer duplo sentido, pra fazer piada, ou fazer um stop motion porque eu posso. E foi isso, cara. Foi uma sequência de criatividade e construção de ideias, piadas e momentos que ele conseguiu criar aqui, e você dá pra sentir o que o cara fez essa obra com um sorriso de orelha a orelha, porque, sinceramente,
ele trouxe tudo. Ele trouxe tudo que ele queria aqui pra obra que ele pensou. Pô, maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive o mérito maior é porque Bolt teve muito problema de produção e as ideias malucas do Saito combinavam, até porque elas faziam algum sentido ainda. E, tipo, tem uma sketch de stop motion que eles pegam uma bolinha rosa com o lacinho da Bolt e explodem ela. Aí, tipo, além de ser uma peça extremamente absurda e doida da cabeça, ele serve também pra intensificar as ideias narrativas que o próprio Bushido que tem, sabe? Então, não só porque ele é maluco, mas é porque ele realmente entende a obra e tem criatividade o suficiente pra fazer essas brincadeiras, mesmo que ele esteja num momento extremamente apertado. Sabe, você foi quase parar no hospital, então tudo que você fez é realmente muito louvável. Sim. Literalmente o meme do Lee, né? Pra ele. Exato. Você não precisa se provar, cara. Você já fez muito. Você já fez muito. Só que nesse caso, Bolt The Rock é o nosso querido Rock Lee. Pop Team Epic é o cara ganhando de lavada. Pô, desculpa, cara, porque é literalmente o que tu falou. Pô, você fez isso tudo, você tem um puta do louvor. O Pop Team Epic é literalmente o John Aoki pegando o mangá de Pop Team Epic, olhando e tal, jogando no lixo e falou, tá bom, agora eu vou te mostrar o que é Pop Team Epic. Agora, as crianças já brincaram, agora é a vez dos adultos. Agora é a vez dos adultos. Pô, ele literalmente, ele é inclusive supra-sumo do eu vou fazer o meu Pop Team Epic. Porque o tanto de piada que ele só olha em série e todas as 30 mil camadas e dimensões, o xadrez 7D envolvendo as piadas dele, cara, é outro nível. Ele faz piada pegando um dublador que dubla o ator com o mesmo nome. Ele pega 2 dubladores de Yu-Gi-Oh! E faz eles gritarem uma frase icônica do anime. Ele pega 2 dubladores que tem um nome parecido no kanji e bota no episódio só porque fazer piada com a mesma pessoa. Ele é maluco. Ele faz tanta piada em cima de piada. A sketch, a maravilhosa sketch, que virou um episódio do stop motion, que ele olhou, não tinha por que fazer, não tem nada com os personagens que ele devia ter então. Mas ele vai fazer. Por quê? Porque eu quero. E vai ficar bem feito pra caralho e se encaixa com o Pop Team Epic. Parece que é jogar no Easy ou ele roubar, porque Pop Team Epic é uma história de sketches, então ele pode morfar a todo momento quando ele quer. O problema, ou o mérito dele, é que ele faz isso e leva pra outro nível. Literalmente, não tem outra obra de sketch que faz o que ele faz. Literalmente. De um jeito tão absurdo, cara, porque não é tipo, são, sei lá, 3 sketches no episódio e cada uma é só diferente. Não. Elas são diferentes, mas complementam entre si. E tem uma piada da terceira que liga a primeira, mas a primeira, na real, é uma piada que liga o episódio passado. Então, tipo, é um absurdo gigantesco em cima das ideias desse cara. O Jun Aoki realmente está criando o Jun Aoki verso. Porque é louco, cara, a gama de ideias e conexões que você pode fazer com essas piadas. Isso sem falar das múltiplas camadas das piadas. Sim. Porque cada piada aqui tem múltiplas camadas que até o nome do dublador tá inserido no contexto. E o legal é que não é só necessariamente piadas, mas é bom como ele cria contextos. Porque eu não vi a primeira temporada. Eu acho que eu não vi a primeira temporada. Você viu. A gente viu, inclusive, a gente falou, pô, é legal, mas ao mesmo tempo é estranho. Tem piadas que não conversam. A ideia, inclusive, da reprise de dublador masculino não fica tão legal, porque é sempre a mesma piada. Aí ele chega na segunda, beleza. Então, vai ser a mesma sketch, mas as piadas da segunda versão são completamente diferentes da primeira. Sim. E funciona bem pra caralho. Funciona. E eu acho isso incrível, por quê? A piada tá ali construída pela sketch. Porém, o contexto criado pela sketch é único e próprio, porque ele pode tanto fazer uma piada, quanto ele pode fazer uma sátira, quanto ele pode fazer um easter egg, como ele pode fazer só uma referência. E isso se dá, por exemplo, quando ele faz um episódio de Gundam. Isso se dá quando ele faz uma história de valentões dos anos 80. E a piada não é só pela caracterização estética, mas é pela referência, é pela qualidade de execução. Então ele consegue concatenar isso e não só fazer uma piada, ele consegue fazer uma crítica, uma sátira, um cover daquilo, sabe? Ele consegue remeter toda uma ideia àquele momento. E isso é muito único, é muito próprio.
poucas ou quase nenhuma obra que faz sketches tem a competência e a qualidade de fazer esse tipo de coisa. Porque às vezes ele faz só uma piada, só faz uma referência, aqui não. Ele cria literalmente, ele emula o contexto da situação pra fazer aquilo. E sempre é muito assertivo. Aquele episódio de Gundam era um cotado pra um dos melhores do ano. Se um anime fosse assim. Aquele episódio dos Yankees, né, é Yankee mesmo que fala? Eu não lembro. Dos Yankees. Se fosse um anime sobre aquilo, também seria algo incrível. Porque ele tem todos os trejeitos, todos os estereótipos, e ele representa isso com a maior verossimilhança possível. E ainda o a mais dos dubladores ajuda muito mais a dar mais força, camada e características ao que Pop Team Epic faz. E, de novo, não é só anime, né? Porque é stop motion, é live action, é musical, é tokusatsu, é o que ele quiser, cara, e isso daí ele sobrepõe a própria conceito da animação, ou melhor, ele extrapola o que é o conceito da animação. É incrível, cara, é absurdo. Então, com o que sobrou, né, Mob? O que você tem a nos entregar? Cara, ele tem a entregar tudo que ele já entregou nas 2 primeiras temporadas, né? Já é o suficiente pra entrar no melhor do ano. Porra. Mas explique. Cara, é literalmente o controle de tudo a todo momento, com a possibilidade de utilizar a característica visual do que o One trouxe desses traços mais abstratos, né? Você pega o que é o mangá de One Punch Man e Mob pelo One, é um rabisco que só, e aqui ele pega toda essa simplicidade, dá aquela lapidada, aquela melhorada, e utiliza isso para expressão, porque ele expressa muito tudo que ele quer a todo momento, com seriedade, com comédia, com o tom que ele quer dar, porque ele pode ter essa liberdade artística para criar expressões a todo momento e da forma que ele quer e da melhor competência a isso. Ele não é tão fora da caixa como Pop Team, quanto Kaguya, nesse sentido, mas o que ele controla para criar o momento e isso importar para a situação é absurdo. Inclusive, quando ele precisa entregar isso a âmbito de ação, de drama, de comédia, de contexto em si, ele tem aquele pezinho de liberdade para se morfar, e quando ele morfa é uma coisa absurda. E ainda assim, uma competência técnica exorbitante de criar enquadramento, de criar rotação de câmera, de trazer tudo que a Bonis tem de melhor para criar essa história. É algo muito único, é algo muito próprio e principalmente competente. Mob não deixa a peteca cair de produção em nenhum momento. É absurdo. E tá aí, acho que de uma forma resumida, porque tinha muita coisa, então eu tentei dar uma enxugada. A gente tem esses... são 6, 7, 8, 9 monstros aqui pra escolher, cara. E a lista era maior, mas o Shore falou, mano, tem que afunilar o máximo que dá. Tem que afunilar. Deu 9 candidatos. É muita coisa, cara. Eu vou até pegar aqui pra saber quantos eram. E fico feliz, cara. Fico feliz que tenha tantos candidatos aqui. Eram, 3, 6, 9, 12... Eram 19. 19 obras que foram competentes em qualidade técnica que tivemos ano passado. Então, cara, porra, é um número expressivo. Fico feliz. Ainda mais se a gente considerar as merdas que a gente tem que ver na nossa categoria. Nossa senhora! Pois é. Agora, vamos lá, cara. A gente tem que afunilar. Direto e reto, cada um fala o seu voto e a gente conversa sobre isso? Você começa então, senhor. Cara, vai ser difícil. E, de novo, quanto à direção, não só o quesito diretor, mas é o que compete ao uso da direção no controle que ele tem. Eu vou excluir só o âmbito da animação, porque a gente já tem uma categoria para animação. Inclusive, como eu falei, eu acho que ano que vem a gente pode repensar de uma forma mais assertiva essa categoria.
E eu vou ficar com Cyberpunk pelo conceito do projeto. Pelo todo do projeto. Eu tava, inclusive, muito entre Pop Team e Cyberpunk. Mas daqui, dando meu voto direto, eu vou pra Cyberpunk. Cyberpunk aí. Foda, bicho. Pois é. Nossa, quer me fuder, né? É difícil. Então, o meu voto vai ser o de Minerva. Então, Igor e Maurício, vocês são os próximos. Puta que pariu! Aí Eu acho que não vai ser de Minerva, não, tá? Não vai, né? Por quê? Não vai. Porque escolhas difíceis. Escolhas muito difíceis. Porque o que eu vou escolher não é o anime que eu mais gosto, assim, vamos dizer assim. No sentido de... eu acho que eu acho que em termos de agregação visual, vamos dizer assim, do visual à narrativa e tudo mais, o trabalho de direção e produção, direção, produção e... qual que é o outro? Quando é cenário, storyboard de Made in Abyss, eu acho que ele foi fenomenal. Acho que dos que tem aqui, ele e Kaguya brigando pela questão de controle de tempo, controle de espaço, contar sua narrativa das 1001 formas e fazer foreshadowing tanto em texto quanto em cenário. Você vai contando tudo. Só que Kaguya meio que essa é uma temporada que se manteve para a tendência de esfriar um pouco. O foco dele não foi tanto essa inovação na questão de produção, enquanto o Made in Abyss não. Made in Abyss, ele pegou o filme do papai e continuou indo. O bicho foi que nem um louco, continuando o que ele já tem. Tem uma pena que era de qualidade no CG, algumas coisinhas, mas, em termos de direção, de storyboard, de produção, de tudo mais, eu acho fenomenal. Dito isso, Cyberpunk tá em outro nível. Porque o que Cyberpunk faz, onde no aspecto de produção, de querer contar a sua história, vamos dizer assim, com muita técnica de direção, que acho que nem a gente comentou no chat de Cyberpunk com o Igor, muita técnica aqui de direção e edição, coisa que a gente vê em filme, que a gente vê em coisa de live action, e eles estão trazendo pra mídia dos animes e tudo mais. Fora, tipo, que Cyberpunk é uma briga meio desleal, porque é literalmente uma produção que teve tempo e liberdade para construir esse monstro, para construir esse canhão. Eu acho até uma disputa desleal, considerando os outros que estão ali. Mas eu tenho que dar um mérito. Eu tenho que dar um mérito por tudo que ele fez, por tudo que ele mostrou, por toda a habilidade dele de contar uma história extremamente complexa, uma história extremamente, vamos dizer assim, difícil, com muitas nuances, com muitas referências, de uma forma extremamente concisa em poucos episódios, e fazer toda essa jornada de autodestruição que é Cyberpunk. Então meu voto acaba sendo pra essa coisa desleal. eu cheguei numa conclusão parecida por esse mesmo ponto. Eu falei, cara, o que o outro fez, o que um fez que o outro também fez, e fui afunilando. Eu falei, por exemplo, direção mais realista, mais cinematográfica. Pô, Chainsaw é forte, né? Mas aí tem Cyberpunk. Pô, controle de tempo, cenário. O Made in Abyss é forte, né? Pô, mas aí tem Cyberpunk. Aí eu fui... O Sama Rank, mesma coisa. Pô, mas aí tem Cyberpunk. E aí eu fui funilando e falei, Cyberpunk. Eu acho que a única coisa que tira, do ponto da reta aqui, é o que eu falei, Pop Team Epic, porque ele é muito único. Aí... Mas Pop Team tem aquela questão da própria premissa dele, Sim. Que é livre. Exato. É o turno livre do diretor, eu quero fazer isso, eu vou fazer. Todos os outros aqui, eles têm um roteiro, tem algo que os prende
e que, querendo ou não, aumenta a dificuldade para montar essa obra com base no roteiro, numa ideia de narrativa pré-existente, coisa que não existe em Pop Team Epic. Igor? Pra quê, pô? O Cyberpunk já ganhou? Pelo visto não vai ter brincadeira, então vai. Mas, pô... Moralzinha? Não? Merda, então. Cara, é desleal, cara. É desleal, porque aí você vai pegar qual que é o conceito de melhor direção. Direção é uma função dentro da staff. Então, querendo ou não, da mesma maneira como a gente coloca roteiro e a gente analisa basicamente composição de série, e a gente pega muito mais por esse lado do que necessariamente por... Quando pega roteiro também tem a parte visual, mas é muito mais o texto por si só, per se. A parte da direção é basicamente uma função dentro da staff. Então ali, querendo ou não, eu nem coloco a direção do anime. Eu coloco a direção o diretor. Porque ele que é o responsável, ele que tem essa função, e ele que tem essa função, que tem diversas funções dentro da função dele. E nesse quesito, cara, o melhor trabalho de direção, também, sem dúvida, do Imaishi, cara. Porque o que ele fez aqui é algo muito difícil, porque é completamente fora do escopo do que a gente tem na indústria. É uma dinâmica de produção para ele dirigir totalmente diferente. Ele não tem liberdade absoluta sobre o material. Ele é diretor de um projeto no qual todas as ideias que ele tem precisam ser validadas e precisam ser repassadas para alguém que está acima dele, então ele não tem total liberdade no projeto nesse sentido. Ele tem as restrições e ele precisa respeitar isso. O roteiro prévio não é dele. O roteiro prévio foi feito por um roteirista da CD Projekt, e que é no caso das HQs de Cyberpunk. Então, o roteiro não é dele. E é um mundo que ele não conhece, tanto que tem até a brincadeira deles que eles jogarem o jogo, ele e a Steph jogarem o jogo para entender como funciona, para entender o que é, para entender layout, para entender ideia, conceito. É um tipo de narrativa pelo teor de violência que a gente não tá acostumado dessa forma, do jeito que foi feito. E ele também cita isso, que a violência é muito brutal e é algo que ele de fato não tá acostumado. Então, quando você pega, assim, não só a execução do que... porque é fácil comentar a obra pronta, né? Ser engenheiro de obra pronta. Mas principalmente do processo que envolve o trabalho de direção aqui e todos os agregativos de dificuldade que ele tem para desenvolver o trabalho dele nesse sentido. E o que ele traz de ideia para a questão de produção, para a questão da montagem, para layout de ambiente, ou até questão de iluminação. Tem técnicas específicas que eles não tinham usado, que não são características deles, que é uma característica ocidental, e que eles utilizaram aqui porque eles acharam que poderiam ser interessantes na obra, e foi fantástico, porque muitas vezes a iluminação de cena já dá o tom de personagem. Então você via muitas vezes o David em primeiro plano, você tinha basicamente o spotlight do lado / atrás dele de uma luz amarela / verde. Por quê? Porque identifica a coloração do personagem. E aí ele dá essa identidade visual e as montagens de cena passam esse tom. Então, querendo ou não, ele te dizia informações por conta da cor. E o trabalho do diretor é exatamente esse. É transferir, pegar o que tá no texto e montar isso visualmente, passar texto para imagem e apresentar essa imagem para você. Então, o trabalho que ele tem nesse sentido, e que a Steph tem também, para conseguir criar algo como o Cyberpunk, com todas as dificuldades, com todas as características e principalmente especificações do Cyberpunk, que é algo que a gente não tem, assim, muito raro na indústria nesse sentido e com esse nível de qualidade, é complicado, cara. Assim, a gente tem outras obras também aí na lista que tem características que se destacam pra caramba e são extremamente positivas. Mas o Cyberpunk, ele parece que tem tudo. E parece não, ele tem. Ele tem todos os aspectos que a gente pegar separadamente: fotografia, layout, storyboard, da própria direção, coloração, ideias de montagem, diálogo, até o próprio character design. É muita coisa
em que ele não é só bom, é muita coisa em que ele é fantástico. Então o gap começa a ficar muito alto. O gap fica muito alto e é difícil. Mas, de fato, os 3 votos Cyberpunk não anulam a qualidade das outras obras. De forma alguma. Principalmente o próprio Kaguya. E normalmente seria uma voto automático, né? Porque Pra mim em também. questão de direção, Kaguya é referência. Então Mas querendo ou não, Cyberpunk nesse aspecto não tem como, cara. Ele como um trabalho de direção e na completude do que tem da parte nesse sentido, até colocando mais, que a gente coloca mais na questão do Imaishi, mas até o próprio compositor de série, que é um dos CEOs, né, do estúdio, e character design, e os 3 juntos ali, eles fizeram um baita de um trabalho em diferentes aspectos, e eles executaram diferentes funções dentro da staff também. Então acho isso muito legal, muito interessante, e que mostra o quão, assim, fora do comum é esse projeto. E aquela coisa, quando tu tem um projeto tão bom assim, e uma qualidade de profissionais como a gente tem aqui, é muito difícil não ser algo incrível. E aqui eles tiveram um acerto crítico em todos os aspectos que poderia ter. Profundo. Profundo. Rafa, você discorda de tudo isso? Pra quem que você ia votar? Não é que eu discordo, mas é que teve uma frase do Igor que me fez pensar automaticamente, tá, meu voto não vai pra Cyberpunk. Mas eu entendo que ele é bom pra caralho, porque ele teve uma frase que ele falou, o Cyberpunk não está completamente, o Advance não está completamente livre, ele está delimitado ao roteiro de outra pessoa. Sim. Ou seja, pô, tá mandando bem pra caralho, mas não são coisas 100% dele. Ainda é muito delimitado aos livros, a estética, a premissa que ele tá seguindo. Então, pô, ele ainda tem por onde partir. Agora a Pop Team Epic não tem nada. Por isso que eu fiquei entre os dois. Um design e que se foda, eu vou fazer o meu. Eu vou fazer 37 formas diferentes de fazer Pop Team Epic. E no final é tudo Pop Team Epic. É maravilhoso, cara. Sim. Esse é o nível de... eu diria que é exatamente o oposto, porque é um nível de liberdade que a gente não tá acostumado a ver. Ou no máximo tá tipo, vai fazer o anime original, mas ainda tá delimitado a outras ideias, outras propostas, a outras pessoas dentro da staff ou da produção, ou do comitê de produção em geral. Aqui, John Oak olhou e falou, é meu, foda-se, é tudo Vars, é tudo John Oak, é tudo Pop Team Epic. Então, parabéns pra esse homem, ele merece meu destaque. Cara, eu tô contigo, porque o que Cyberpunk solou basicamente todo mundo aqui. Mas ainda eu dou um destaque pra Pop Team, cara. Assim, Cyberpunk ganha, né, em melhor direção, mas eu dou todo o crédito pra Pop Team Epic. Medalha de prata pra Pop Team Epic. Inclusive, eu li um comentário eu não lembro agora quem falou, que falou, pô, mas Pop Team Epic, ele não tem nada pra se apoiar, enquanto outros têm roteiro até linear pra seguir, isso é mais difícil. Então, às vezes é o contrário. Porque tanta liberdade é muito fácil de você se perder. E isso é discutível na primeira temporada, mas na segunda, que a gente tá estabelecendo, eu não se perde em nenhum momento. É tudo Pop Team Epic. Quer um exemplo disso? Não, se bem que não é um bom exemplo disso. Isekai Quartet. Ele quer tentar ter muita liberdade, ele se perde. Ou melhor, não faz porra nenhuma, mas... No final, mas aí seu exemplo não ajuda em nada, né? Pois é. O seu exemplo concatena nada com lugar nenhum. Pois é, por isso que eu tô Parabéns, pensando... Yoneda 2. Vixe. Mas aí é um outro ponto, né? Porque quando você tá o responsável de direção e você tem, vamos dizer assim, uma facilidade, porque tu não tem um roteiro prévio, tu faz o que tu quiser. Quando tu tem um roteiro pré-estipulado que tu não pode mudar, logo o trabalho de direção fica mais difícil. Porque, por exemplo, vamos supor que mais tivesse uma visão do que ele acredita de Cyberpunk. A partir do momento que tem um roteiro pré-delimitado, dos eventos que vão ocorrer, tem coisas que ele não vai conseguir mudar. Eu te garanto que se tivesse uma liberdade dele, ia ter Alien e muito robô gigante. Então, cara, é complicado. Porque ali, querendo ou não, quando tem esse tipo de situação, você não vê o máximo ou a cara do diretor em tudo. E o mais fantástico do Cyberpunk é isso, é que tem a cara dele. Porque ele criou uma identidade visual e ele definiu o que ele pensa de Cyberpunk, seguindo o roteiro pré-estipulado, que não foi ele que desenvolveu.
É que daí, inclusive, elas citaram, na real, bons exemplos de Feira do Thunder. Não são bons, porque aí... Eu gosto desses exemplos, inclusive. Principalmente Vlad Love. Então, mas Porque esse é o Vlad ponto. Love é o parque de diversão do Oshi, daquele diretor lá que eu não gosto, que eu esqueci o nome, Nishimura. E, pô, eles têm extrema liberdade, beleza. É tanta liberdade que a história é sobre nada, então ela não consegue concatenar em nada. O John Aoki ainda consegue fazer isso, porque tudo se remete a Book of Epic. Mas o Oshi é o problema dessas duas obras, na verdade 3, né? Porque tem o Ricardo Inoue também, né? É Ricardo Inoue? Não, mas no Ricardo Inoue ele é só roteirista. Ah, tá. No Vlad Love e no Sonny Boy ele é Não, diretor no Sonny também. Boy não é nada. Por que colocou Sonny Boy aqui? Eu confundi. Não, é porque o Sonny Boy é um outro exemplo, porque, tipo, é a obra do Shingo... Esse é um bom exemplo. Do Machine Blues, querendo trazer as concatenações dele. Só que a obra é tão contemplativa e tão vaga que no final é sobre nada. Sim. Não, faz sentido. Os dois, o Sonny Boy é um exemplo melhor, né? Porque daí não tem o Oshi. Mas aí o Oshi também, porque ele tem ali completa liberdade sobre. O Vlad Love é uma obra completamente dele. Não, sim, de fato. Mas ele não dirige, ele escreve. Não, mas no Vlad Love ele também dirige. Ah, tá. Ele tá junto. Faz E, tipo, sentido. esse é o ponto. Às vezes fala, pô, não tem liberdade, não tem onde estabelecer, é mais fácil. Na teoria, na prática, a chance de tu se perder é ainda maior. Porque justamente você não tem uma base pra seguir. Pois é. Ainda bem, eu fico muito feliz que o Urobuchi não é diretor. Graças a Deus. Graças a Deus. Terceiriza foi a ok, vai. Terceiriza pra alguém que consiga segurar esse homem, porque esse homem para. É difícil. Senão ele fala que médico não é gente. Bem, o papo tá bom, mas aí a gente vem pras piores direções, né? O papo vai ficar bom também. Agora fica bom. Agora o negócio arde, cara. Porque aqui... Bom é relativo, né? Fica bom em ser ruim, porque aqui nas piores direção temos Tate no Yusha 2, Bookworm 3, Hatarakuma Osama 2, Hoshino Samidare... Sim, esse negócio existiu. E Ruby Ice Kingdom. Eu quero falar do meu queridinho, do meu não fume. Tate no Yusha 2. Não, aí não é tão queridinho assim. Tate no Yusha 2 é maravilhoso. E eu fico muito feliz que... qual é o nome dele? Esqueci o nome do diretor de Tate no Yusha. Deixa eu pegar aqui. É o mesmo que trabalhou em Legend of Mana. Cadê? O Inferno. O Mind Military. Nem isso me ajuda, porra. Aqui, Masato Jimbo. O Masato Jimbo, eu fico muito feliz, de verdade, que enquanto ele estava dirigindo o Tate no Yusha, ele estava jogando Legend of Mana. Porque claramente, como um diretor em Tate no Yusha, ele é um excelente jogador profissional de Legend of Mana. Porque ele não trabalhou em Tate no Yusha, ele não fez nada em Tate no Yusha. Ele literalmente deixou a coisa a um zaralho total. Porque Tate no Yusha não é segredo pra ninguém que o roteiro, meu Deus do céu, é caótico. Na primeira temporada, o diretor tentava fazer alguma coisa. Ele tentava dar peso, trazer perspectiva, ótica à situação. Fazer sério. Exatamente. E era horroroso. É tipo o Moriarty, né? Quanto mais... Aqui a gente tem um exemplo contrário. Quanto menos, pior também. Mas não se compromete. Porque aí a várzea, ela é dada de uma forma mais light, mais diluída. Você consegue odiar Tate no Yusha com mais facilidade. Porque a falta de compromisso dele chega a um momento que literalmente você olha a cena e você fala: se você não se importa com o que tá acontecendo dessa história ridícula que você tá me construindo, por que eu vou me importar? Fica assim, fica nesse eterno ciclo de não importa nada e deixa apenas o roteiro fluir da forma mais desgrambelhada como ele tá indo. E a não direção aqui, até, não sei se eu coloco ele como um grande candidato aos piores, porque a não ação do diretor é até melhor pra história. Porque ele não se compromete em tentar levar a sério toda aquela merda. Ele faz até um bom trabalho em não trabalhar aqui.
Inclusive, ainda assim ele merece, porque um principal fator aqui pra Tatanushi são as escolhas, cara. Ah, sim. As escolhas de ideia, de momentos, são de um nível que eu saí surpreso. Eu sei que tem muito do material original no meio. Mas as escolhas do diretor de vamos dar a redenção do Aleister no episódio 11, porque no episódio 2 a gente vai matar ele. Ah, mas o episódio 2 não acaba ali, porque a gente vai ter o episódio 3, que é o recap de coisa que a gente não viu. Eu falei, meu amigo, isso nem o pior diretor pensa, cara. Isso foi muito fora da caixa. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Eu não sei se é só o Jimbo fazendo isso ou é um trabalho também da composição de série, né? Porque, né, tá ali no meio. Mas ainda assim é genial. Agora, o que não é muito genial, até porque não faz nada, parece o peso morto, é a direção de Bookworm, né? Ah, Maurício, Maurício esse é seu. pode falar, ele é especialista. Pode bater. Eu tenho sentimentos mistos. Porque existe um problema de você ver o anime de Bookworm tendo visto a novel. Porque você começa a perceber que o problema não é só o diretor não fazendo nada. Muito pelo contrário, o diretor tenta. Ele tenta mais do que vocês imaginam. O problema é a produção. Quem teve a brilhante ideia de simplificar e tentar infantilizar o roteiro de Bookworm? Vamos começar por aí. Terceira temporada de Bookworm, Mine no Templo, né, já. E nós temos aqui o roteiro que antes tancava por uma direção que não existia. Agora o diretor começou a sabotar o próprio roteiro, pelo menos a priori. Minha primeira conclusão vendo o anime sem ter visto a novel ainda. Por quê? Você tem coisas que o diretor a construção de cena começa a contradizer o roteiro e as coisas começam a não fazer sentido. Eu acho que um bom exemplo disso é no final do anime, quando você tem um embate da Mine com o Bispo, em que você tem uma cena que o layout de ambiente não faz o completo sentido. Os caras encontram, a Mine e o grupo dela encontram o Bispo indo para um lado, eles vão para o outro lado e aparentemente a turma do Bispo lá se teleporta para frente deles, certo? A direção cagando o roteiro, certo? Errado. Essa é a perspectiva certa. Oi? Mas Pera, Maurício, de certo, agora eu tô curioso. Então, isso é a perspectiva certa. Por quê? Só que a perspectiva certa, sendo que o roteirista esqueceu de contar um negócio, que são aqueles diálogos que a Mine estava tendo com o Ferdinand, que a Mine estava aprendendo etiqueta nobre com o Ferdinand, e era pra gente ter entendido com as coisas do que estavam acontecendo lá. Então a perda de informação lá torna essa cena pior. Por quê? Vamos considerar. A novel de Bookworm é um material muito difícil de ser escrito. Por quê? Porque ela é muito pouco descritiva. A gente tem uma história que é contada principalmente na perspectiva da Mine, enquanto ela descreve muita coisa física, muita pouca coisa da questão de ambientação, coisa física. Ela descreve muito as impressões dela. Então você tem alguns diálogos com muita da impressão da Mine sobre as coisas, sobre a perspectiva da Mine. Isso é uma palavra-chave para Bookworm. Tanto é que os capítulos finais de cada volume da novel são sobre a perspectiva de outros personagens. E isso é nítido porque o nível de detalhamento de descrição de cena, cenário, de acontecimentos muda de acordo com a perspectiva de cada personagem que descreve a cena. E isso é essencial para entender a narrativa de Bookworm como um todo. Porque o ponto focal de perspectiva é extremamente importante. Certo? Vamos voltar nessa cena do Bispo. Existe uma coisa que o roteiro não contou, que é a perspectiva dos nobres, ou pelo menos dos sacerdotes azuis, que são quase nobres, e dos nobres, que é nunca transparecer as suas reais intenções e sempre ter um monte de criados olhando em volta e percebendo e te aconselhando em volta. Qual foi a parte cortada? A perspectiva de o bispo tá num canto, você vai pro lado oposto, de repente o bispo pula na sua frente, como se nada tivesse acontecido, é a perspectiva real, já que nobre não mostra suas verdadeiras intenções. Faltou a gente ter o diálogo lá atrás, justificando esse comportamento de tentar esconder tudo, e o apontamento da Mine de eles deram a volta e tentaram chegar aqui na frente da gente. Nossa.
É mais complexo do que parece esse problema. Construção narrativa, assim, joga 10, Pois hein? é, Exato. mano. Só que ao mesmo tempo, e você vê um trabalho ativo da direção de, para quem leu a novel, perceber os elementos que estão ali desde o começo, para tentar manter o esqueleto de Bookworm de pé. Bookworm faz um trabalho de world building fantástico. Eu não conheço muitas novels, mas dentro das histórias que eu conheço, do universo de anime, mangá, o world building da história de Bookworm é muito bem feito e é um quadro criminal desgraçado. Assim, a autora começa a desenrolar um negócio e ela vai concluir o conflito 6, 7, 10, 20 volumes depois de desenvolvimento. Tanto é que eu falei, né? A briga que a gente teve essa temporada aí do Isekai. Lá do Isekai lá, que tem a princesa lá, da Revolução Mágica lá, eu esqueci o nome. Uhum. Tentei Kakumei? Isso. A briga que a gente tem com o príncipe de Tekakumei é parecida com o conflito que a gente tem em Bookworm, que a gente vai ter mais pra frente. Só que Tekakumei desenvolve isso em um episódio, Bookworm desenvolve isso em 15 volumes. Tá. Entende? E daí tentando voltar para a produção do anime. A produção de anime de Bookworm tem um problema muito grave, que é a proposta de produção de Bookworm é enxugar Bookworm ao mínimo possível. Todos os elementos que são importantes para a rota principal, digamos assim, estão aqui. Então, a gente não teve o diálogo da Mine conversando com o Ferdinand sobre etiqueta nobre. A gente não aprendeu qual é a etiqueta nobre. Mas a gente teve o diálogo de o Ferdinand ensinou a etiqueta nobre para Mine. A gente tem vamos dizer assim, a gente tem o diálogo do Sylvester entregando aquele colar da Mine. A gente não tem o contexto porque ele entregou isso, a gente não tem uma série de contexto do Lutz, a gente não tem o contexto do Beno, porque o Beno saiu todo assim esbaforido depois de conversar com o Sylvester naquele momento. A gente não tem o contexto de nenhuma das outras conversas, mas a gente sabe que elas aconteceram e tem uma mínima noção da consequência. Então o esqueleto, eu percebo um trabalho hercúleo, vamos dizer assim, do diretor, do roteirista, de botar os elementos da forma mais enxuta possível para construir esse esqueleto. O problema é que Bookworm é uma obra que se foca muito em detalhamento. Tem muita construção de coisa que você tem os elementos principais que são o esqueleto, mas você tem muito subdesenvolvimento, ou melhor, você tem muito treinamento por parte de narrativas secundárias paralelas, que foi todas elas cortadas. E essa temporada também sofreu disso. A gente teve um grupo de vilões essa temporada, certo ou errado? A gente teve 2. O outro você não viu. E ele foi crucial pro desenvolvimento do que aconteceu aqui. Você viu, pra quem viu a nova, você percebeu o foreshadowing de quem foi o segundo vilão, e talvez o principal deles, e você nunca mais vai ver ele em Bookworm, porque ele já morreu. E você não viu. E ele é super importante. Puta vida. Só que isso é, de novo, essa é, entre aspas, a perspectiva certa dentro de um anime que quer seguir só o básico do mínimo necessário da perspectiva focada da Mine, e quase nada nas outras perspectivas dos outros personagens. De novo, a novel de Bookworm passa os capítulos finais falando das perspectivas dos outros personagens. Quando a gente viu a perspectiva dos outros personagens? Quase nunca. Isso é péssimo. Tá, isso torna a direção de Bookworm melhor? Não. Eu acho que torna o problema mais complexo. A escolha da produção de Bookworm é uma merda. A escolha do projeto de Bookworm é uma merda, porque sabota o roteiro em si, sabota o roteiro no futuro. Porque, de novo, você fazer esse enxugar para botar o roteiro o mais enxuto possível corta muito da construção de mundo, mesmo que de histórias paralelas, que vão te ajudar a saber as coisas lá na frente. Que eu falei, a gente teve um segundo vilão essa temporada que a gente não viu. Esse vilão, mais o que foi cortado do arco dos vilões que apareceu nessa temporada,
é o nosso tutorial do que vai ser a vida da Mine daqui pra frente na história. Uhum. Você viu o desenvolvimento disso? Você não viu. Você teve os pontos. Depois o anime vai te puxar lá na frente e vai falar, eu falei isso, tá? E ele de fato falou. Só que, né, não foi desenvolvido. E aí entra o perde-ganha com Bookworm. Porque o roteiro, vamos dizer assim, a produção de Bookworm já é muito simplista. Já é muito simples. A gente teve Sakugão essa temporada. E vão por mim. O fato de ter Sakugão ali foi pra fazer o mínimo possível para o que é aquele momento para a obra, para a importância do que é aquele evento para a história principal. Só que isso é importante para uma coisa que vai acontecer daqui a 20 volumes. Sendo que eles cortaram coisa daqui que vai acontecer provavelmente no que seria a próxima temporada de Bookworm. Então eu tenho um sentimento muito misto com isso. No sentido de que se eu for julgar o anime pelo anime, a direção aqui, ela é extremamente competente em truncar e em deixar mais obtusa uma narrativa de world building que, aos trancos e barrancos, estava indo muito bem nas 2 primeiras temporadas. Estava construindo ela estava de fato construindo um mundo de fantasia com regras, universos e toda uma sociedade, entre aspas, própria, fortemente baseada no que é uma sociedade medieval europeia, mas ele estava construindo seu próprio mundo. Essa temporada, ele começou a montar toda uma, vamos dizer assim, conforme a Mine vai andando na história, ela vai andando mais fundo nessa sociedade, mais detalhes, mais coisas vão acontecendo ao redor dela. Com a ideia dessa produção de ser o mais simplista e enxugada possível, a gente vai perdendo cada vez mais informação desses arredores. E ao perder cada vez mais informação desses arredores, vai ficando cada vez mais difícil e mais obtuso entender a história de Bookworm. A ponto de que quem não viu a novel não entende a perspectiva e a correr certas cenas, o que acontece em certas cenas. O que é péssimo. Porque eu preciso ler o material original para ver o anime? Isso aqui não é uma adaptação? Isso é verdade. Cara, é muito mais complexo do que parece o problema de Bookworm. Sim. Nossa! Porque ele não só quebra agora, como planta uma bomba relógio pro futuro. E que vai ter, porque a produção disso daqui é troco de pinga. Inclusive, provavelmente vai ter, porque o lançamento do Bookworm tá seguindo mais ou menos o lançamento do Junior Bunko, da novel Junior, que é uma novel mais infantil de Bookworm. E provavelmente daí que tá vindo a adaptação do anime, né? Não... Aí eu já não via como tá o Junior Bunko, qual é o texto do Junior Bunko. Eu vi só o novel e a web novel. E curiosidade, o web novel de Bookworm é 16+, tá? Putz! Porque, literalmente, aí entra outro ponto de infantilizar. A cena mais... eu vou puxar mais as cenas do final, porque é onde o negócio fica mais claro. Porque, de novo, o Bookworm é uma somatória de construção de coisas. Por ser uma somatória de construção de elementos narrativos, obviamente, quanto mais a narrativa anda, mais esses problemas se acumulam e mais ficam evidentes. A batalha final da 3ª temporada é onde isso fica extremamente mais claro. O fato de um personagem tomar um tiro de mana e praticamente ficar incapacitado parece idiota pra gente que tá vendo o anime, uma perspectiva que, tipo, ganhou uma sujeirinha ali. Quando a descrição certo é que o braço dele praticamente ficou em carne viva e ele quase perdeu o braço. Caralho! Desmembramento, cabeça esmagada, pessoas queimando até a morte, não são cenas incomuns em batalhas de Bookworm. Mano, começa aqui, essa é a primeira. E isso foi cortado, porque a perspectiva da produção do anime é de amenizar todas essas cenas. E isso é péssimo. Só que daí eu fico na dúvida. Isso entra como pior direção ou como pior produção? Porque aqui, o que a gente está colocando de elemento de produção, sem ser o texto puramente, ainda entra o aspecto do roteirista, de escolher quais informações vão ser passadas nisso, entra o aspecto de direção, de como isso está sendo montado, mas, sobretudo, entra o aspecto do projeto de Bookworm. E que eles escolheram para ser de base disso. E daí,
Se a nossa categoria de pior direção também envolver a questão da produção desse anime, de como a produção, como não o aspecto de texto, mas a construção da staff, o papel da staff enquanto construção dessa parte audiovisual, né, de imagem, de cenário, de storyboard, da própria proposta da obra, como isso afeta ela, eu vou brigar pra Bookworm ser um dos mais fortes pra ganhar essa merda, porque isso aqui tá sendo completamente desastroso. Mas se a gente for focar em direção puramente simples, eu tenho que admitir, esse diretor tentou. O problema é que ele tentou de um jeito horrível, porque o projeto de Bookworm é horrível. Então, Como diretor, tem concorrentes fortes, cara, porque eu acho que daqui ele é o mais o Kawaii Koto. Então, é porque ele tá com um problema a mais, que é a questão de adaptação geral. Porque, tipo, isso é uma coisa que muito light novel, visual novel também, mas hoje em dia muito mais light novel sofre. Porque como eles não têm um visual direto, eles têm que criar cenas do zero, baseada na construção do texto que eles querem dizer. Diferente de um mangá, que é muito comum, tem a cena do mangá de base, a gente usa de base porque é mais fácil. Mesmo fazendo um storyboard diferente. O que você tá me falando me faz soar que, de fato, em questão de adaptação, Bookworm é uma das piores que eu já vi na minha vida. Porque a questão da adaptação dele pra mídia de anime foi muito perdida. Porque, beleza, você quer fazer um bagulho infantil, mas ao mesmo tempo mantendo esses momentos mais sérios, mas cortando esses momentos, mas ao mesmo tempo dando evidência que eles são importantes. Então, tipo, é uma coisa realmente muito bagunçada. A questão do comitê de produção de Bookworm, pelo visto, é uma grande bagunça. E direção de... Eu ainda colocaria ele como pior, porque apesar de tudo isso, tem cenas que a construção não faz o menor sentido. A sequência de que praticamente os caras deram uma volta no grupo da Mine e começaram uma luta na frente da casa do quarto do Ferdinand, e ele sai, tipo, 15 minutos depois porque ele tava dando um cagão. Porra, cara, aquilo ali é vergonhoso. É uma coisa explicado. Pior que tem justificativa, mas assim, pra quem viu só o anime, isso é vergonhoso, isso é horrível. Então, exatamente, isso é vergonhoso, é uma bagunça total. Tipo, no tudo, eu ainda vejo ele entrando, não ganhando, mas eu vejo ele entrando porque, apesar de fato a adaptação ser um desastre, questão de completamente como vamos transpor isso pra mídia audiovisual, ele ainda é muito perdido, sabe? Tem preocupações que eles têm em cenas que não são tão importantes e outras que são muito importantes se eles jogam com a bunda. Isso ainda entra em aspecto de direção. A forma como a montagem seguiu é péssima. E pior, eles modificam, eles tentam seguir o negócio à risca do que é pra montar o mínimo denominador comum para roteiro de Bookworm. Eles tentam simplificar algumas cenas para deixar o roteiro mais didático. Por exemplo, quando os soldados vão atacar a Mine, eles dão aquele buff de magia que eles ficam mais fortes. Quem leu a novel sabe que essa magia não funciona desse jeito. Ela não deixa você fortão bodybuilder. Ela funciona de outro jeito. Tanto é que a Mine fica expert nela mais na frente e não fica bodybuilder. Mas é um jeito da direção deixar didático o que aquele negócio tá fazendo. Ao mesmo tempo, para ter um mínimo de decência de explicar quais eram as aulas do Ferdinand sobre etiqueta nobre, tudo o que estava acontecendo, inclusive por que o quarto esconde, por que o Ferdinand ali no quartinho dele não ouviu nada da bagunça. Foda-se. Tipo, na real ele já tinha explorado isso antes, só que ele não usa isso de maneira concreta dentro da cena e fica horrível, sabe? Sim. Aí não dá. E tem outro ponto. O que eu falei de ter um segundo vilão em Bookworm é parte do motivo que essa cena existe é por causa desse segundo vilão. E foi jogado pro lixo. Cara, e ninguém sabe. Quem não viu a 9 não sabe quem é, mas justifica todo esse momento. Mas, de novo, eu não vou justificar o erro do anime com a novel. Na verdade, eu quero bater no anime. Sim, faz sentido. Até porque essas informações estavam obtusas a todo esse momento. E Bookworm é complicado porque o diretor trabalhar menos a percepção nossa da montagem do roteiro, pelo anime em si, parece que ele trabalhou mal. Parece que ele é o vilão ou um dos vilões daqui. Obviamente, a produção em si de Bookworm é horrível. O projeto de Bookworm é desastroso. Mas, projetos desastrosos, essa lista tá forte.
Cara, se Bookworm conseguiu se perder, mais ainda se manter, Hataraku Mao-sama é inassistível. Inclusive. É inassistível. Meu voto é dele. Não tem como. Porque esse caso de Hataraku Mao-sama é nítido, absoluto, que o problema é a produção geral, especificamente a direção. Uhum. Tem várias cenas, inclusive, que você pode notar isso. Eu acho que uma das maiores eu até falei na review que, tipo, a personagem chega com o bebê do personagem no local de trabalho, aí imediatamente a chefe puxa ele e a menina e começa a falar: pô, então, por que vocês estão trazendo um bebê aqui, sendo que a menina é maior de idade, vocês não se conhecem, mas se tratam como se fossem próximos, sabe? Isso questão social, pra vocês vai ser horrível. Eu faço pra segunda de vocês. E aí a direção tratando isso como se fosse uma piada, uma várzea. Ou N momentos onde eles tentam puxar o passado do Mao e da heroína. E, cara, parece piada. É um negócio extremamente mal feito de não ter sequer noção de como funciona o momento de tom da obra. E Hataraku Mao-sama vai nesse sentido, é como se fosse um Hanako-kun. De que ele tem seus momentos de piada, vários a todos os momentos, mas ele constantemente quebra pra ser sério. O antagonista dessa temporada é isso. Constantemente sendo uma piada, mas sendo uma presença ameaçadora e tendo seus momentos sérios. Mas aqui ele trata tudo como piada. Ou quando quer tratar sério, não trata como uma piada. Então é uma bagunça, cara. Ele não consegue em nenhum momento Daisuke alguma coisa, tá? Por favor, me confirma aí o nome deixa eu do caçar aqui. O maldito. Que, cara, é incrível, só que ele não consegue. Ele não consegue trazer o tom da série, ele não consegue trazer o tom do texto, mesmo que você leia exclusivamente o texto, falando, tá, o texto é assim, então essa é pra ser uma cena cômica. Não, ele vai lá e trata com seriedade. Aí, não, agora é uma cena cômica. Não, agora é uma cena séria. Não, ele traz como um texto cômico. E no final é tudo a mesma coisa, porque ele não sabe trabalhar tom. Ô, Rafa, isso mata essa série. Oi. Explica uma coisa, por que tem 6 produtores? Porque, sei lá, virou várzea. Cara, todo mundo olhou e falou, quero ganhar dinheiro. Cara, tem 6 produtores nesse anime. Não é comum. Não é comum isso. Isso não faz nem sentido. Se for produtoras, né, de grupos, tipo, sei lá, Aniplex, Aducal, eu veria sentido, no sentido de eles vão querer ganhar dinheiro em cima disso, porque teoricamente é um projeto grande. Não, então... O problema é que esse projeto não é grande. Esse projeto é uma completa bagunça. Não, esse é o meu ponto, cara, porque o produtor que eu digo é a galera que faz o leve trás de staff, sabe? Cronograma, a galera que ele gerencia a escala de projeto, de trabalho, calendário, eu que gerencia staff. É tão incomum, porque é muito comum a gente falar do produtor de animação, mas até aí tem produtor de projeto, produtor da parte musical então, e outras coisas. É isso que eu tô vendo, cara. Tem 6 isso eu acho que não é tão incomum, não. Porra, mas é muito produtor. Tanto que eu abro aqui o My Anime List, é o que mais me aparece. Primeiro os produtores, depois o diretor aqui. O Tsukushi Daisuke. Daisuke Tsukushi. Cara, esse maluco é péssimo. E eu até pensei, pô, ele é péssimo porque ele quase não fez anime. O único anime que ele fez como diretor normal foi aquele Sekashi Magisa, que é uma bosta. Nossa. Então eu pensei, tá, não sei se é falta de experiência. Aí eu vou olhar, esse puto já fez direção de episódio, tipo, desde 2000. Então isso não é questão só de inexperiência, é questão de incompetência. E ele, tipo, destrói a narrativa do próprio Mao-sama. É sério, mesmo no momento que no texto é pra ser muito bom, o cast tenta pra caralho, os dubladores são muito bons. Cara, fica intragável porque a perspectiva que esse cara escolhe é a pior do mundo. Ai, que triste. Esse pra mim é o pior diretor de 2022 e um daqueles que ganha o selo. Por favor, não trabalhe mais, você é péssimo. Cara, eu tô começando a ver esse staff aqui, eu tô meio assustado porque tem um produtor que trabalha tanto em Hataraku quanto em Hoshi no Semidare. Que é o nosso... Cara, eu vou abrir uma aresta aqui em Hoshi no Semidare. Talvez ele não ganhe. Não porque ele não merece, mas é porque a gente não viu até o final. Alguém daqui viu até o final?
Não, eu só vi um episódio, vai em paz. Então, esse é o ponto. Em primeiro episódio, minha primeira impressão dele é uma atrocidade talvez tão grande quanto todos os daqui. Sim. E eu imagino que esse negócio escalone porque o mangá é muito bom. O material original dele é fantástico, só que pro primeiro episódio não é só um erro de produção, não é só uma animação desastrosa, não é só erro de tom, erro de montagem de cena, de perspectiva, de enquadramento, de CG. Cara, eu posso trazer uma lista gigantesca de erros de Hoshino no Samedare, de um projeto que no mínimo é muito amador. Um projeto que, no mínimo, não faz jus ao material original. E é detestável. É um primeiro episódio detestável e eu sei que é dali pra trás. É dali pro buraco. E eu vou deixar ele meio que como Coringa porque eu não vi tudo. Mas só pelo primeiro episódio e eu vendo que o roteiro tá tentando chegar e começar a me introduzir alguma coisa e literalmente toda a produção tá falando não vai trabalhar, você não vai contar a sua história, isso daqui é uma evidência fortíssima que isso daqui é horrível. E eu só não consegui ir muito além porque o primeiro episódio fala, você não vai assistir esse anime. Esse anime não é pra ser assistido. Você fala, caralho, Steph! Esse anime é um caso de que se o nome da categoria fosse diferente, ele ganhava com folga. Porque ele é a pior produção. Sim. Porque o storyboard dele é péssimo, a animação dele é péssima, a construção de fotografia é horrorosa, a direção é pífia. Tudo que remete ao fator audiovisual e que, inclusive, se afasta do roteiro, é horroroso, cara. Talvez fora os dubladores, mas até eles acabam tendo um trabalho muito prejudicado, porque, tipo, tá lá o personagem gritando, fazendo uma puta cena, e aí a boca do personagem, tipo, toda estática, meio bugada, não tendo emoção e peso nenhum. É muito ruim, cara. Sim. Nesse sentido, ele é a pior produção que a gente já viu em 2022. É horrível. Sim, mas sim. Não é produção geral que a gente tá falando. Conta, mas não é só sobre isso, né? Até porque, por exemplo, o Ruby é uma coisa muito parecida com o Hoshino Samedare. Não no começo. No começo você fala, tá esquisito, mas conta a sua história. Conta a sua história porque o começo, ele não é original, ele é reduzido, ele é resumido o primeiro volume inteiro, basicamente. Então tem um norte. Só que quando chega a parte do sonho e entra na teoria do Ash em coma, Jesus amado, a obra simplesmente se perde a um nível assombroso. Não parece que é a Shaft aqui, não parece que tem bons animadores, tem uma galerinha que consegue tentar trabalhar aqui, mas fica com um projeto muito micro, fica só naquele escopo. É um key animator que fez uma cena e o resto é um mar de merda. Chega a um nível tão preocupante que a direção é tão preguiçosa e tão perdida, ou já não tem mais pra onde ir, que a quantidade de super zoom que eles ficam dando na cara do personagem pra não mostrar cenário, pra não fazer storyboard, pra não fazer layout de ambiente, pra não fazer nada, é absurdo. E você tem literalmente o personagem chapado na tua cara com um character design bugado a todo momento, incomoda, é chato, é uma coisa sem graça. E você tem, querendo ou não, um ambiente que poderia melhorar essa perspectiva desse mundo mágico dos sonhos. E eles não utilizam pra absolutamente nada. E quando tenta fazer isso, é um show de horror. Porque aí não é só a direção, mas é a animação também atrapalhando pra caralho. Que, se eu não me engano, spoiler, Ruby também tá com pior animação. E lá faz muito mais sentido as críticas também. Só que o projeto já é uma bosta, o roteiro é um lixo, e tudo aqui culmina a uma coisa esquisita. Porque diferente de, por exemplo, Hataraku Mao, Bookworm e Roshi, Ruby não tem roteiro. Todos eles têm roteiro. O roteiro de Ruby é quase tão pior quanto tá tendo Yusha. Eu acho que briga feio, inclusive. E dos indicados aqui, ele tende a piorar justamente por isso. Porque não tem nada pra tentar fazer o contraponto a uma produção horrível, a uma direção tenebrosa. E quando junta, maximiza. Por isso que não sei se é necessariamente dou o meu voto pra ele, mas ainda assim conecta e conecta forte, cara. É uma produção assim detestável. Mas produção detestável, direção detestável, a gente tem 5 candidatos muito fortes.
E até já dando os meus votos aqui, eu vou dar um voto de confiança pra Roshinan Samidare, mas eu não posso dar esse voto. Então fica meio que com um voto extra. Eu tô lembrando dele e provavelmente se eu tivesse assistido, o meu voto seria muito mais sólido. Mas nisso tivesse tudo... continuado, cara, Exatamente. No primeiro episódio a gente já sabia, é horrível. Exatamente. E ele faz muito bem o papel dele, de você não vai assistir isso. Eu não vou deixar você assistir esse anime. É o que a direção fala pra mim. Eu sou tão ruim que você não vai assistir esse negócio. Então eu dou esse voto extra pra ele. Porém, entretanto, todavia, o que pra mim cara, não dá. É indigesto. É o que foi Hataraku Maou-sama. Porque ele fez a mesma coisa com Roshi pra mim. Só que pra Mao foi pior, porque eu já tinha a base do contexto da obra anteriormente. Se eu tivesse essa base de Roshinan Samidare pelo mangá, talvez eu teria o mesmo sentimento de ser algo muito mais incisivo, muito mais maçocado no meu coração. Mas nesse aspecto, eu acho que a coisa tá tão equilibrada que jogar um pouquinho pra questão pessoal não vai fazer muita diferença aqui. Porque eu vou votar em Hataraku Maou-sama, porque ele conseguiu fazer a mesma coisa que Roshinan Samidare fez, só que pra mim com um contexto, que é, você não vai ver esse anime. Esse primeiro episódio vai te tirar dessa merda. Não é pra assistir esse negócio. No caso do Hataraku Maou não é só questão pessoal, sabe? A gente tem um agravante que é a comparação com a primeira, porque que era bem decente e trazia exatamente, é isso que a porra da cena quer dizer. Uhum. Então a gente não tem só uma noção de tal, o texto tá falando uma coisa e a direção outra. A gente tem a comparação da primeira temporada de, era pra ser assim a porra da cena, mas aí vai o diretor e enfia no rabo. Uhum. Pois é. Então, assim, por direção, eu fico com o Hataraku. Por produção, que também tá no meio do balaio, Bookworm é bem forte nisso sim, cara. Bem forte nisso sim. Mas é forte quando você entende o contexto dele, inclusive entendendo o material original. Eu não tinha essa base. Entendo também que a produção, o projeto de Bookworm é catastrófico, a gente já sabe isso faz muito tempo. Reduzir Bookworm a uma obra infantil e com dinheiro de pinga pra fazer é inaceitável, é inadmissível. A Giado é um estúdio bom, mas com a entrega que faz em Bookworm é inadmissível. Mas ainda assim, eu fico com Hataraku Maou-sama. É complicado. Porque, dos que eu sei aqui, eu vi Tate, eu vi Bookworm, eu vi um pouco de Hataraku Maou-sama, e eu sei pelo que vocês falam de Ru. Roshinan Samidare eu não tenho como opinar. Uhum. Desses daqui, tirando o Tate, nós temos 4 animes com um roteiro bom, ou pelo menos decente, que a produção... Tirando o Tate? Hã? Tirando o Ruby também. Tira o Ruby desse negócio aí também, cara. Não, o material original, quero dizer. Tá. Não, com certeza. Eu quero falar do material original, desculpa. Não, é porque o Ruby Ice Kingdom não é necessariamente original. Quer dizer, não é adaptação, é original. Tem material de base. O Ruby é o Frankenstein, vai. Isso. Tem 4, tirando Tate no Yusha, nós temos 4 aqui que tem um material de base, que tem um texto bom ou pelo menos decente. Uhum. Que foram destruídos por um projeto merda. Sim. Escabroso. Uhum. E como o desempate aqui é a direção, que é o trabalho do diretor em dirigir e construir esta obra, eu tenho que dar o mérito, de fato, para Hataraku Maou-sama, porque, de fato, ao contrário de Bookworm, que mesmo assim você fica puto, mas você assiste o anime, porque, querendo ou não, o que a autora fez com esse quadro criminal desse anime é fantástico, e por mais que eles reduziram ao mínimo, do mínimo, se ainda entende, porra, temos um roteiro sólido aqui. Simplesmente a produção quer fazer outra coisa. Mas temos um roteiro sólido aqui. Agora, Hataraku Maou-sama, de fato, é inassistível. Mas do fundo do meu coração, assim como o Thunder deu 2 votos, o meu voto, se essa categoria fosse pior produção, não importa. No meu coração, Bookworm leva o pior projeto deste ano, porque puta merda. Justo. É isso. Então, Hataraku 2, Rafa também
Tá nessa, né? Tá no mesmo barco, né? Eu comecei na minha argumentação. Pois é. Esse foi a pior direção que eu vi esse ano e esse cara merece ser demitido. Parabéns. Fantástico. Esse daí... Eu não sou a favor das pessoas perderem emprego, mas existe um momento que você tá abusando demais da minha amizade. Eu não sou a favor também. Eu acho que ele deveria ir trabalhar com o Kodachi. Exato. Tipo, junta esse cara, vai trabalhar com o Kodachi, pô, anime... Vai no Estúdio Eng ainda. Pô... Boa, Bom demais, bom demais. Bom.